Miguel Chibani, refaça a sua questão. Como é assessor que está na área e conhece todos os meandros da política e de coisa. Por que hoje, você não, como era antigamente, divide a verba da emenda parlamentar em custeio e investimento? E a entidade direciona no custeio no que ela precisa mais. Sim. Você tem que prever hoje o que você vai gastar aquele dinheiro. Sim. Pô, até em leguminosa, você tem que falar que você vai comprar tomate ou não. Tem que mudar, cara. Tem que ser custeio e investimento. É investimento, é equipamento, você vai comprar, vai fazer cotação e vai mandar. É custeio, é onde você vai gastar e vai mandar para eles. É muita exigência hoje, prévia, depois você não consegue cumprir. Muita burocracia, né? Exatamente. Mas, Miguel, assim, eu trabalhei com convênios, né, quando eu estive na 16ª, mas na área de infraestrutura. E realmente é um processo bem burocrático. E eu acredito que esse processo, né, esse projeto da deputada Ana Carolina, ele veio para tirar uma barreira desse caminho. Algumas outras têm que ser tiradas. Mas, ao mesmo tempo, doutores, nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil. Sim. Infelizmente, isso eu falo com pesar, nós temos pessoas que se aproveitam dessas emendas. Com certeza. Eu recebi no gabinete da prefeitura, não foi nenhum, nem dois, nem três assessores parlamentares me oferecendo emendas. Mas colocando a condição. Eu consigo para custeio, eu consigo para investimento. Se for custeio, você tem que comprar com essa empresa. Se for investimento, você tem que favorecer essa empreiteira. Tantos por cento. Que ia chegar onde esse dinheiro? Lá para o parlamentar que destinou esse recurso. Então, por mais que eu discorde desse excesso de burocracia... É necessário, né? Infelizmente, é necessário para a gente, mesmo tendo... O Estado de São Paulo, eu falo assim pela realidade que eu vivo. O Estado de São Paulo é um modelo para ser utilizado a nível de governo federal. Eu recebi em fartura emenda Pix. E essa emenda, eu fiz a licitação da forma correta, eu dei a transparência, eu prestei contas, eu fiz tudo que tinha que fazer além do que era pedido. Porque vocês imaginem, uma prefeitura recebe lá, cai 1 milhão da emenda Pix na sua conta. Só sai lá, investimento ou custeio. Isso são as emendas Pix do governo federal. E aí você não precisa prestar conta para ninguém. Um absurdo. Ela não precisa. Isso eu não aceito. Ela não precisa. Mas ainda bem que o Flávio Dino interviu nisso aí, né? Sim. Só que isso não existe no governo de São Paulo. Em qualquer secretaria, desenvolvimento social, saúde, tem essa burocracia que muitas vezes incomoda. Muitas entidades são geridas, e isso não é uma crítica, mas são geridas por pessoas que fazem um trabalho voluntário. Apesar que muitas hoje já estão mudando o seu olhar e profissionalizando as suas direções, porque hoje o Tribunal de Contas está com o olho muito grande em cima do terceiro setor. Mas eu concordo com você, só que eu te falo assim, eu vou comprar custeio, medicamento. Eu sou obrigado a prever antes que eu vou usar de medicamento. São coisas que podem ser alteradas. Não põe medicamento, eu vou comprar medicamento. Agora eu tenho que prever que tipo eu vou comprar. E se naquela hora muda, que lá o médico não receita aquilo ali, eu tenho um dinheiro que eu não posso gastar. Mas dá para ajustar, Miguel. Nada é engessado. É assim, esses repasses, eles têm uma maleabilidade. É possível você pedir a adequação do projeto de execução. Objeto, né? Demora. Mas dá para pedir o ajuste. Porque não tem como ser engessado, o que você falou. Hoje precisa de um remédio X, depois precisa de um remédio Y. Mas o problema, Júnior, é o seguinte, eu vejo lá lá da Associação dos Autistas também, nós recebemos, e quando você quer mudar o objeto, é muito complicado e muito demorado. Às vezes já chega num outro ano, você já não tem mais interesse naquele objeto. E você tem prazo para você... Tem prazo também. Exatamente. Ela teoricamente dá. Mas na prática não funciona. Mas eu penso o seguinte, eu penso que tem que ter essa burocracia. Não, tem que ter. Pelo que o Luciano falou. Tem que ter. Sabe? Porque
com toda essa burocracia, ainda Já acontece tem coisa, né? Não, Mas tem que torta. ter consequência, né? Tem que ter consequência. Sim, cara o fez problema besteira. é que não tem consequência, É. não é? O Filé, eu sei, eu era fã do seu administração na Infraestrutura, porque você sempre colocou algumas coisas diferentes. Sim. Uma coisa bacana que eu vi no seu lá na região sua, aquela PPP do turismo. Sim, Como é sim. que ficou que ela funciona? Funciona. Atualmente eu não sei se a atual administração está realizando alguma ação com o ProFartur. É um programa que nós enviamos para a Câmara, teve aprovação da Câmara, que nada mais do que uma parceria público-privada. E através dessas parcerias, nós conseguimos construir em Fartura pontos turísticos que hoje são extremamente movimentados. Nós construímos 2 mirantes, que a prefeitura entrou apenas com maquinário para acertar terreno. A iniciativa privada bancou 100%. O portal de entrada da nossa cidade foi inteiramente restaurado pela iniciativa privada através desse programa, chama ProFartur. Ele hoje é uma lei no município, né? Basta o atual gestor fazer o uso dela. Né? Nós tínhamos ali uma programação, assim como a Varé, nós conseguimos, salvo engano, foram 11 cidades que conquistaram a estrutura náutica no estado inteiro. Isso lá no governo João Dória ainda. E Fartura foi uma dessas cidades que conquistou. Aquele pier, né? Isso, o pier. E nós tínhamos a ideia de levar o ProFartur para o balneário, o local onde nós instalamos essa estrutura náutica. E detalhe, das 11 cidades, a única cidade contemplada que não é nem MIT e nem instância turística era Fartura. Né? Então, assim, isso foi um motivo de muito orgulho para nós, porque nós acreditamos muito no turismo, e o turismo como um todo. Não adianta eu pensar no turismo em Fartura de forma isolada. Não. Nós temos que falar do nosso potencial turístico, da nossa região inteira. Né? Então, o ProFartur é uma lei dentro do município que nós, se tivéssemos a continuidade, nós iríamos investir pesado ali no balneário. Nem emite para Fartura? Não, Fartura não tem MIT. Fartura não é MIT. A última vez que foi analisado o processo do MIT pela Assembleia Legislativa e depois pelo DADTUR, dos 9 itens, Fartura foi reprovada em 7. E aí você pega o processo para analisar coisas básicas que não foram cumpridas, desde um ponto turístico até as placas na cidade, sinalização, o plano diretor do turismo não tinha, né? Essa última vez que foi analisado, salvo engano, foi em 2015, 2016. E agora, né, tá nessa questão, tá nesse impasse. O atual governo ainda não estipulou uma política pública de MIT instância. No início do mandato do governador Tarcísio existia a possibilidade de criar um ranqueamento, como exemplo, Campeonato Brasileiro. Sobe 4 e cai 4. Por quê? Porque muitos municípios conquistaram o título. Esqueceram. Né? Esquece. Tem município, doutor, que eu visitava quando eu trabalhava no estado, que estava com recurso na conta há mais de 3 anos, parado. Então é um município que será que de fato está investindo no turismo e merece, muito bem colocada a sua palavra, merece continuar sendo MIT? Então o governador sinalizou, porque chegou no limite, né, a quantidade de MIT, que cada ano seria feito esse ranqueamento, mas isso não foi para frente. Né? Então hoje Fartura e nenhum município consegue... Né, mas é muita briga política, né? É muita briga política. É muita briga política. Teve um período muito conturbado que envolveu o secretário de turismo com empresa por fora para fazer toda a questão do projeto, para chegar lá com aval na certeza que ia ser aprovado. Enfim, teve muita Sempre coisa. tem isso, né? É o que eu falo, infelizmente, nós moramos num país maravilhoso. O Brasil é completamente diferente de tudo. Sim. Né?
mas infelizmente a corrupção, a ganância É pesado. é muito pesada. Ela é muito pesada e enquanto a gente não tiver à frente desse país, e não adianta a gente pensar só na presidência. Não. Muitas vezes... Hoje o presidente não manda nada, o Congresso... Muitas vezes, hoje se a gente sair aqui na rua e perguntar se a pessoa lembra em quem votou para vereador, que foi o ano passado, muitos já não vão lembrar. Imagine para deputado, estadual, federal e senador. Então, será que essa pessoa está acompanhando o desenrolar? Mas a Varela é um negócio excepcional. A Varela tem mais. Se você pegar os dois primeiros candidatos, o que ganhou a eleição e o segundo colocado, perde para abstenção. Isso é triste também, Como é que né? o povo pode reclamar? Mas é naquela conversa que nós estávamos tendo antes de começar o programa, né? Talvez uma reforma política, criando voto distrital ou voto distrital misto, Sim. Talvez, né, isso Esse é o meu sonho, fosse sabe? solucionado. Mas a raposa tomando difícil. conta do galinheiro, não vai mudar. Não vai mudar, tão cedo não vai mudar. Eu sonho com isso. É um sonho que há muito tempo eu penso nessa questão do voto distrital ou voto distrital Era a misto. bandeira do Arnaldo Madeira. Sim, Não é? Arnaldo Voto Madeira. Há quanto distrital. tempo isso? Eu falei, voto distrital e dividir o valor das campanhas lá por igualdade aí, você vai conseguir? Nunca. Difícil. Não, é difícil. É a difícil. mesma coisa. A gente também estava discutindo sobre a PEC do fim da reeleição. Ela foi aprovada agora na CCJ, CCJ, mas dificilmente ela aprova. E é uma ação que assim, Seria muito importante. extremamente importante. Concordo. Extremamente Mas importante. quando o Léo da Pátria fez essa lei aí, o Léo da Pátria no FHC, ele pagou para fazer a reeleição. Sim. E ele se arrependeu. Hã? No livro dele, ele Sim, fala que ele se arrependeu. sim. Mas ele se suicidar é o melhor caminho. Sim. Calma. É verdade, Miguel. que o homem Você tá afundou, nervoso, mas eu não tô Miguel. nervoso. É que ele mexeu com a caixa da Previdência do Banco do Brasil, por isso que você tá bravo com ele. Estão roubando a Previdência, é diferente. E o fim da reeleição é a pontinha do iceberg, mas já começa a mexer no sistema político. Opa! Porque hoje a pessoa senta na cadeira dia 1º de janeiro já pensando Já pensou na na reeleição. reeleição. Né? E Eu hoje também acho. eu bato muito nessa tecla. Mário Covas falava muito isso. E foi uma linha que eu segui dentro da administração. Muitas vezes durante o mandato eu perdi a popularidade com as ações que eu tomei. Mas graças a Deus, a minha credibilidade eu mantive intacta. Saí da prefeitura, da mesma forma que entrei, pela porta da frente, eu ando em fartura de cabeça erguida. Tive mais de 70 denúncias apresentadas, 90% delas pelo mesmo vereador da cidade, a pé dele, mas a forma que ele fazia era uma forma baixa, sorrateira. Dessas 70 denúncias, umas 5 viraram inquérito. E dia 9 de janeiro, o último inquérito foi arquivado, desses 5. Então hoje, como eu disse, tive as minhas contas aprovadas, a 2024 sinalizando para ser aprovado, e desses inquéritos eu consegui provar que eu não entrei na prefeitura para roubar. Eu falo isso com muito orgulho. Eu sou filho de uma empregada doméstica, eu não tive pai, mãe político para investir em mim. Eu saí de trás do balcão do açougue, entregando carne de bicicleta, me tornei vereador, cheguei no governo do estado, hoje fui prefeito, que é o maior orgulho da minha vida. Hoje eu posso pegar meu filho, doutor, e andar pela cidade e falar, papai que fez, porque eu fiz muita coisa. Sozinho não, eu tive uma equipe que me ajudou, eu tive parceiros, tive o apoio do governo do estado, tive apoio dos parlamentares que me sempre tem pessoal. Eu tive o apoio da população. Também não dá para dimensionar o orgulho do cara ser prefeito, né? Não, é algo surreal. É algo... Falando nisso, estamos encerrando. O homem fala. Você viu o político não falar? Fala mais, Miguel, não, né? Filé, você fica aí para suas considerações finais, que nós já fomos nos nossos 45 minutos. Jamais nem para voltar de novo. Põe naquela lista. Põe naquela lista. Hora que os caras desistirem, chama. Os caras furaram, me chamam, doutor. Porque Não, tá bom. foi muita alegria. Não esqueça de mim, né? Não.
Não, eu já falei, nós vamos brigar. Eu vou encaminhar a Associação dos Autistas de Avaré também, viu? Inclusive, doutor, eu vou falar sobre isso depois com o senhor. Tem um vereador em Fartura. Vamos encerrar aqui, depois nós vamos pedir a emenda. Não, tem um vereador lá em Fartura que está encabeçando a criação de uma associação dos pais e mães de autistas. E o senhor vai poder ajudar a Fartura com isso. Sim, com certeza. Então, eu só tenho que agradecer vocês, agradecer o Dr. Wagner, o Dr. Júnior, Miguel, toda a equipe aqui que está trabalhando. Foi uma honra, uma satisfação e estar sentado aqui com pessoas como vocês, e agradecer a audiência aí das pessoas que vão assistir. Contem sempre comigo. Precisou, eu tô aqui pra gente falar. Já não falamos do Parmeira hoje, tinha que falar. Nem vai. Tinha que falar. Mas um abraço. Que Deus abençoe muito vocês. Nós que agradecemos e esperamos um próximo bate-papo.